Olá, galerinha do sexto ano! Meu nome é Professor Wagner e hoje nós vamos falar sobre filosofia. Melhor ainda, filosofia e a produção do conhecimento. Provavelmente você já trabalhou esse capítulo nas videoaulas anteriores ou também com os seus professores. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como a filosofia passa a ter um caráter de ciência, ou seja, como os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, começaram a estudar e compreender a origem das coisas, como que as pessoas explicavam a origem do mundo e assim por diante. Vamos lá? Então, nós vamos fazer hoje, por meio de correção de exercícios, essa revisão deste objeto de estudo. E aqui eu tenho uma pergunta, uma atividade de verdadeiro ou falso, que provavelmente você já fez aí no seu livro. Nós vamos corrigir essa atividade e conforme nós vamos corrigindo ela, nós vamos retomando o nosso conteúdo. Então vamos lá. Primeiro vamos assinalar verdadeiro ou falso sobre os povos, ou melhor, sobre os filósofos pré-socráticos. Só retomando um pouquinho. Nós sabemos que no início dos tempos, principalmente na Grécia Antiga, a origem do mundo ela era explicada pelo mito. Isso mesmo, o seu antigo conteúdo foi sobre a questão dos mitos. Então, os povos, para explicar como as coisas surgiram, as águas, os rios, o mundo, eles se baseavam nos mitos. E a partir então, ali, aproximadamente do século 4 e 5 a.C., nós passamos a ter alguns homens, alguns nomes conhecidos, como Sócrates, Platão e Aristóteles, que lhe explicavam as origens das coisas e explicavam também como todas as coisas se formavam e surgiam. Dentro dessas explicações, eles tentavam entender, por exemplo, a origem do que seria a verdade, a origem do homem, a origem das coisas e assim por diante. Mas antes mesmo de Sócrates, Platão e Aristóteles, esses três grandes pensadores, que você irá estudar até o seu ensino médio, você ainda vai falar muito sobre eles, existiam os chamados pré-socráticos, ou seja, os pensadores que vieram de certa forma antes de Sócrates. Na verdade, existiam alguns que eram contemporâneos. Lembra o que é contemporâneo? Que viviam no mesmo período que Sócrates. Esses pensadores formavam um grupo de pessoas que vai trazer essa mudança de explicar o mundo não mais somente pelo mito, e sim agora a partir da natureza, da razão e da lógica. Então, retomou aí, estamos na mesma página, entendeu sobre o que nós vamos falar? Sobre os pré-socráticos. Então vamos lá. Primeira afirmativa. Então, os primeiros filósofos preocupavam-se em compreender o mundo e o universo. Para isso, fundamentavam sua pesquisa ou suas pesquisas nas histórias mitológicas sobre os deuses. Essa primeira alternativa, ela é falsa ou verdadeira? Respondeu certo quem colocou que ela é falsa. Se nós formos observar, esses primeiros filósofos, eles não se baseavam na mitologia. Lembra que eu falei? Se baseavam na ciência. Vamos para a próxima. A primeira preocupação da filosofia é compreender os fenômenos naturais. Para tanto, os filósofos pré-socráticos utilizaram a razão e a inteligência humana. Exato, está certo quem colocou? Verdadeiro. Essa alternativa está verdadeira. Os pré-socráticos, eles se baseavam em elementos da natureza e a questão da razão para poder explicar a origem das coisas. O próximo, os filósofos da natureza questionavam-se, entre outras coisas, a respeito da origem da natureza e da causa de suas transformações. Isso é verdadeiro ou falso? Está correto quem colocou? Verdadeiro. Realmente, os filósofos, eles tentavam entender como que os elementos, as transformações, os fenômenos da natureza e até a própria ação humana, como que ela acontecia. E eles procuravam explicar isso de uma forma racional, lógica, e não mais com base na mitologia como era anteriormente. E a última, os questionamentos sobre a origem do mundo e das coisas não são propriedade dos pré-socráticos. Essa está falsa, né? Realmente, os pré-socráticos pensavam, estudavam e se preocupavam com a origem das coisas. Ok? Corrigiu essa? Vamos para a próxima? Ok? Deixa eu só apagar aqui a minha lousa e vamos para a próxima. Então aqui nós vamos preencher as palavras do texto, ok? Com base nos pré-socráticos.
Então, os primeiros filósofos denominados, lembram lá? Pré-socráticos, ou também eles poderiam ser chamados como filósofos da natureza. Vamos só recordar aí, né? Pré-socráticos, por quê? Porque esses filósofos, eles são contemporâneos ou antecedem a forma de pensamento de um homem muito conhecido como Sócrates. Outra questão importante, por que filósofos da natureza? Porque eles baseavam os seus estudos e suas pesquisas a partir da natureza. Então, vamos lá. Os primeiros filósofos denominados como pré-socráticos ou como filósofos da natureza inauguraram uma nova forma de pensar, baseada na razão, ok? E não mais como os antigos, que se baseavam no mito. Perfeito. Então, essa é a grande diferença que nós temos que estabelecer. Lembram o que era o mito? O mito era uma forma de explicar, sim, a origem das coisas, mas a partir de algo que não era tão palpável, algo que não era tão lógico, que era a questão dos deuses lá da Grécia Antiga. Como faziam, né, os seus antecessores. Para eles, as explicações da realidade encontram-se dentro do próprio mundo. Então, esse mundo que eles se referem é o nosso mundo real, né? É o nosso mundo físico. Então, é dentro da natureza, dos elementos da natureza e do mundo que nós encontramos a razão e a explicação das coisas. Ok? Esses pensadores acreditavam que não mais os deuses da Grécia Antiga, lembram lá? Ok? Lembram? Esses deuses que nós vimos dentro de mitologia, você deve ter visto isso em história e também dentro de filosofia. Ok? Então, esses pensadores acreditavam que não mais os deuses são a origem das coisas e da vida, mas sim que essa origem encontra-se em elementos da natureza. Ok? Corrigiu? Deu certo? Então vamos ler o texto completo para você poder verificar aí se a sua resposta está correta. Ok? Os primeiros filósofos denominados como pré-socráticos ou filósofos da natureza inauguraram uma nova forma de pensar, baseada na razão e não mais nos mitos, como faziam os seus antecessores. Para eles, as explicações da realidade encontram-se dentro do próprio mundo. Esses pensadores acreditavam que não mais os deuses são a origem das coisas e da vida, mas sim que essa origem encontra-se em elementos da natureza. Ok? Corrigimos essa? Vamos para a próxima, então. Ok. Então, nós sabemos que dentro dos diversos pré-socráticos, pessoas e pensadores, né, que marcaram esse período da filosofia, esse período antropológico da filosofia, ou seja, o início da filosofia, nós temos alguns nomes bem importantes, né? O Tales, o Anaximenes, o Heráclito, o Empedocles e o Demócrito. E esses pensadores, eles buscaram entender a razão de como as coisas surgiram e eles foram buscar isso dentro dos elementos da natureza. Ok? Então, muitos deles acabaram trazendo que a vida e as coisas surgiram da água, do fogo, do ar, do átomo ou dos 4 elementos. Então, o que acontece? Como que nós vamos responder essa pergunta? Qual a principal diferença entre os filósofos monistas e os filósofos pluralistas? Essa é bem simples, gente. Filósofos monistas, mono, único, eram aqueles que explicavam a origem das coisas a partir de um único elemento. Então, por exemplo, o Tales de Mileto, muito conhecido também dentro da matemática, ele trazia que todas as coisas, ou seja, tudo que há dentro da natureza, ele surgiu da água, ou seja, um único elemento. Nossa, Wagner, mas parece algo tão simples, né? Porque, a gente tem grande porcentagem do nosso corpo, dentro de nós temos uma grande quantidade de água, o nosso planeta é formado com muita água, então não parece ser algo tão difícil de se pensar. Mas aí que está a grande diferença. Quando o Tales de Mileto traz isso, quando ele traz isso, olha, tudo nasce e se cria a partir da água, ele traz uma unidade no processo de criação. Ele traz uma característica única do surgimento dos seres vivos. E isso é algo diferente. E outra coisa importante, ele traz que o surgimento veio a partir de algo natural.
ou seja, da natureza. Então, os filósofos monistas são aqueles filósofos ou pré-socráticos que acreditavam que o surgimento de tudo é a partir de um único elemento da natureza. E os pluralistas? Vários. Então, um exemplo que nós vamos encontrar, por exemplo, então já vamos preencher na tabela do próximo exercício. Então, o Tales acreditava em um elemento, a água. O Anaximenes acreditava em um elemento, o ar. O Heráclito acreditava em um elemento, o fogo. Já o Empedocles acreditava em vários elementos. Ele acreditava que tudo que existe na natureza pode ter sido gerado pelos 4 elementos, né? O ar, o fogo, a água e o átomo. Ou seja, pluralistas são aqueles filósofos que acreditam que a origem do mundo, a origem das coisas, é a partir de vários elementos da natureza. E aqui, só reforçando a nossa tabela. Então, o que cada um desses filósofos acreditava que era o elemento primordial para a origem das coisas. Então, o primeiro acreditava ser a água. Segundo, ar. Terceiro, fogo. Quarto, os 4 elementos. E o Demócrito, que trouxe a ideia do átomo como origem da vida e de todas as coisas. Ok? Corrigiu? Deu certo? Qualquer coisa você pode pausar esse vídeo, retomar, ir e voltar para a gente continuar a nossa aula. Ok? Vamos lá. Próximo exercício. Aqui nós vamos preencher a nossa cruzadinha, retomando também a questão dos pré-socráticos. Então vamos lá. Resolva a cruzadinha filosófica, de acordo com as ideias estudadas anteriormente. A base do pensamento filosófico, qual era a base? Qual era a principal forma de entender o mundo e as coisas para a filosofia no seu início ali com os povos pré-socráticos? É sempre a número 1, razão. A razão é a primeira forma de nós entendermos, junto com a filosofia, a origem das coisas. Segundo, nome dado aos primeiros filósofos. Lembram lá? Nome dado aos primeiros pré-socráticos, ou seja, aqueles pensadores que vieram ou eram contemporâneos a Sócrates. Terceiro, lugar onde se encontra o elemento primordial, ou seja, aonde nós encontramos elementos primordiais? Aqueles elementos que geram a origem das coisas. Lembram lá que nós vimos no exercício passado? O ar, a água, o fogo, o átomo. Aonde a gente encontra isso? Vamos pegar ali, ó, natureza, ok? Quarto, modo anterior à filosofia, que ele explica os fenômenos naturais. Então, antes do surgimento da filosofia, como que as coisas eram explicadas? A partir do mito, da mitologia. Ok? 5. O pensamento filosófico, ele é o quê? Isso daqui, 5. É algo que nós vamos falar um pouquinho. Ele é um pensamento cosmológico. O que seria esse pensamento cosmológico? Essa ideia de que a ciência, a razão, tudo que nós precisamos para entender a origem das coisas, ela está no cosmos, ela está dentro daquilo que é natural. Nós conseguimos, por meio da observação das questões naturais, explicar a origem da vida e a origem dos elementos. Ok? 6. Uma das preocupações dos filósofos da natureza era... Então, qual era a maior pergunta que os filósofos da natureza faziam, os pré-socráticos? A maior pergunta era a origem das coisas. Da onde veio? Como surgiu? Como começou? 7. Na mitologia grega, moravam no Monte Olimpo. Quem morava no Monte Olimpo? Essa é bem tranquila. Os deuses. Então, lembram lá. Os deuses eram a forma que os antepassados, ou seja, pessoas anteriores aos filósofos, utilizavam para explicar os fenômenos da natureza e a origem das coisas. E o 8, o pensamento mitológico é cosmogônico. Cosmogônico. Isso significa o quê? Que era baseado em questões que iam além da nossa realidade, ou além daquilo que nós conhecemos ou conseguimos ver dentro da natureza. Ou seja, a própria ideia do Monte Olimpo, ou o lugar onde os deuses viviam. Ok? Corrigiu a sua cruzadinha? Lembrando que você pode pausar e pode ir dando continuidade. Vamos para o próximo? Então aqui, ó, voltando em alguns
nomes importantes entre os pré-socráticos. Tales de Mileto, também conhecido dentro da matemática, e Empedócles tinham ideias diferentes sobre a origem do mundo. Qual é a diferença existente entre o pensamento deles? Vamos lembrar o exercício passado. Um era pluralista e o outro era monista. Ou seja, Tales de Mileto acreditava que as coisas poderiam ter sido geradas a partir de um único elemento, que seria a água. E Empedócles acreditava que tudo poderia surgir a partir dos 4 elementos, ou seja, a origem das coisas poderia vir da água, do fogo, do ar ou do átomo. Vamos para a 7. O pensamento dos filósofos naturalistas tinha características específicas e estabelecia relações que são importantes até a atualidade. Quais delas podem ser identificadas nas alternativas a seguir? Então vamos ver ali mais ou menos um verdadeiro ou falso. Vamos observar dentro dessas alternativas, ok? Qual delas contém contribuições que o pensamento e a forma de pensar dos pré-socráticos que foi herdada, ou seja, foi garantida até os dias atuais. Então vamos lá. Letra A. Esses pensadores, os pré-socráticos, embora tenham inaugurado o modo racional de compreender o mundo, ou seja, entender as coisas a partir da razão e da lógica, não apresentaram uma ideia significativa para a construção do conhecimento. Então quer dizer que esses estudos, os pré-socráticos, o que eles pensavam, o que eles deduziram, não valeu de nada, não nos ajudou em nada? Isso está incorreto. Então, essa daqui nós não podemos considerar como uma afirmativa verdadeira, ou seja, que realmente está correta a partir da contribuição dos pré-socráticos. Os naturalistas ou pré-socráticos contribuíram expressivamente para a elaboração de teorias nos campos diversos do conhecimento, como química, física e matemática. Está certo. Vamos lembrar algo bem bacana que vocês até mesmo vão se aprofundar na sequência. A filosofia, ela era responsável por estudar várias áreas do conhecimento, principalmente nessa época dos pré-socráticos. A filosofia, ela trazia o princípio de entender as coisas, a origem das coisas, tanto no campo matemático, físico, químico e assim por diante. Então, por isso, os filósofos, eles têm esse nome, desse amor pela sabedoria e pelo conhecimento. Não tinham essas disciplinas separadas como nós temos hoje, como você tem aí na sua escola, o português, matemática, história, geografia. Não. Tudo era estudado dentro da filosofia. Mais tarde, alguns filósofos que nós vamos começar a estudar é que vão fazer essa divisão. Mas aproximadamente ali após o século V antes de Cristo é que nós vamos começar a ter essa divisão do conhecimento dentro das áreas, ok? Então está correto, eles nos ajudaram e muito. C. O modelo atômico atual tem suas bases nos estudos dos primeiros filósofos. Perfeito, isso mesmo. Se nós formos ver, os filósofos eles acreditavam e traziam essa parte dos estudos e dos conhecimentos da origem das coisas. E começaram já a trazer a ideia do átomo. Os avanços tecnológicos da atualidade são devidos, em parte, aos estudos realizados pelos pré-socráticos. Perfeito, isso também está correto. Nós devemos e muito a eles. Ok? Vamos agora, deixa eu apagar aqui o meu X, e vamos agora para a nossa última questão. Há diferenças entre o pensamento de Heráclito e Parmênides. Para o primeiro, tudo muda sempre. Para o segundo, tudo permanece. Com qual deles você concorda? Então, o que acontece? Esses dois pensadores, eles traziam as seguintes teorias, Um deles vai dizer que tudo muda, e tudo muda constantemente. Então, não há, por exemplo, como eu entrar no mesmo rio 2 vezes. Porque o que eles pensavam, o que eles acreditavam? Que o ser humano muda o tempo todo. O ser humano está em constante mudança. Então, quando o rio passa,
era um tipo de rio, ou seja, tinha algumas folhas ali dentro, alguns galhos, mas alguns elementos que com a correnteza foram embora. E o próprio ser humano, quando ele pisa na água, hoje eu sou de uma forma, amanhã eu sou de outra. Como assim, Wagner? Eu posso estar mais gordo, mais magro, mais feliz, mais contente, triste, nervoso, ou seja, as pessoas estão em constantes mudanças, tá? Então, para o Heráclito, que é o nosso primeiro, tudo muda e muda sempre, que é a grande frase dele, não há como pisar no mesmo rio duas vezes. Agora, já para o segundo, o Parmênides, tudo permanece. Então, para o Parmênides, a ideia dos nossos sentidos, que é o tato, o olfato, a visão, o paladar, os nossos sentidos, eles nos enganavam, né? Então, o universo, ele permanece igual. E são os nossos sentidos que dão essa sensação de mudança, né? E aí vem uma resposta pessoal tua. Qual você concorda? Você concorda realmente que as coisas, os elementos naturais estão em constante mudança ou que eles permanecem igual? Aí fica uma resposta para você falar aí para quem está na sua casa ou escrevendo no seu caderno. Agora, a primeira pergunta você tem que saber, que é o quê? Em que eles não concordavam, que é essa ideia de mudança e permanência. Segundo, leia o trecho do livro O Mundo de Sofia. Alguém já leu esse livro? Quem não leu, ele é bem interessante e converse talvez com um adulto ou seu irmão mais velho, alguém em torno, para ver se eles leram e sabem falar sobre. Então, nesse trecho do livro, Sofia, após aprender sobre os filósofos da natureza, utiliza a metodologia da observação para produzir raciocínios interessantes sobre a melancia e o gelo. Agora que você também conhece os mesmos filósofos, pode fazer os mesmos raciocínios. Escolha 3 itens que estão próximos a você e pense sobre qual a origem deles e anote suas reflexões. Então, nesse livro, O Mundo de Sofia, a personagem, ela escolhe ali 2 elementos, a melancia e o gelo. E ela começa a observar esses elementos e tentar entender sobre eles, a origem e até as suas transformações. Faça isso em casa também. Tente descobrir a origem das coisas, da onde que veio as frutas, os legumes e as demais coisas. Tá certo? Essa foi a resolução dos exercícios da aula de filosofia sobre o pensamento científico. Ok? Muito obrigado e até a próxima!